de Arromba hoje fala de um assunto que eu acho que não poderia ser outro nessa semana, porque é de arromba, é a farinha pouca, meu penduricalho primeiro, os super salários do Legislativo que foram aprovados nessa semana e que podem levar ali o salário, a remuneração, principalmente aí do Congresso, para R$90 mil por mês, inclusive acima do teto constitucional. E tentando também dar uma driblada ali no imposto de renda, ali pela forma da composição desse salário. Vencimento básico, R$19.092. Gratificação de desempenho até 100%. Aí eu queria saber como é que funciona a gratificação de desempenho, assim, só a título de curiosidade. Vai ter que aprovar projeto, vai ter que apresentar, porque tem gente que está lá na Câmara, tem gente que está lá só para fazer vídeo de fundo preto e votar contra o povo. Então eu queria saber, será que vai ter que mostrar algum trampo? Não sei. Licença compensatória, até 10 dias por mês, podendo gerar indenização de R$22.528, o que levaria no final a uma remuneração bruta de R$90 mil. No caso do Senado, vencimento básico de R$13.753, gratificação de atividade legislativa de até R$22 mil, licença compensatórias, dias não limitados por mês, até R$2.228 por dia. Tem gente que não ganha isso no mês. Aliás, a média do ganho do brasileiro mensal é um pouquinho maior que isso, né? Fica ali na casa dos 3 mil. Remuneração bruta total, R$69 mil. Claro que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, tem parlamentares inclusive indo contra essa medida, mas é de arromba pensar que a pessoa vota no próprio salário. E por que eu falei farinha pouca, meu penduricalho primeiro? Porque muita gente daí é a primeira a fazer o tal do fiscalismo seletivo, de falar, ai, risco fiscal, nossa, não vamos aprovar aumento de benefício, tem que pensar no fiscal, o fiscal, mas na hora de aprovar o seu aumento acima do teto constitucional, não pensa duas vezes. Primeiro ponto. Segundo ponto, que tem gente aí, né, que eu não sei como eu falei, não sei como é que vai funcionar essa gratificação de desempenho, se é postar vídeo de fundo preto, se é fazer caminhada colocando pessoas em risco, como é que é. Mas Nicolas Ferreira, por exemplo, falou ontem, na verdade antes de ontem, na verdade há 3 dias atrás, óbvio que votei contra o gás do povo. Será que faz parte dessa remuneração compensatória, gratificação aí de desempenho, votar contra as pessoas e votar a favor de si próprio, no eugresso? Votar a favor do seu aumento e não pela população? Porque essas pessoas também são as primeiras a chiar quando tem benefício social. Votam contra o povo a rodo. Tentam colocar entrave aonde elas conseguirem. Mas para votar no seu penduricalho ali, aí vota mesmo. Aí até acho que aparece para votar. Outra coisa que normalmente os parlamentares, e aí eu não gosto de generalizar, porque eu acho que tem parlamentares e parlamentares, e essa generalização, inclusive, é muito perigosa, entra numa seara antipolítica, anticongresso, que eu não gosto de entrar, por isso que eu falo, tem pessoas e pessoas, mas tem aqueles também que são contra a escala 6x1. Com certeza vocês já ouviram alguns deputados, alguns senadores que falam, a escala 6x1 vai quebrar o Brasil, estão sempre defendendo os interesses das empresas, que inclusive colocam eles lá para votar a favor dos interesses da agenda dessas empresas, desses setores, seja da bala, da Bíblia, do boi, agora das bets, estão lá para defender tudo menos o povo. E quando é 6x1, aí torce o nariz, aí não pode. Mas na hora de falar da sua folga, olha só, um dia de folga para cada 3 trabalhados, ganhando 90 mil. É ou não é de arromba e é ou não é um absurdo, um escárnio, uma piada de mau gosto as pessoas votarem não só o próprio aumento, seria ótimo, né, decidir o seu próprio aumento, mas não só isso, como também as folgas, sendo que sempre que isso é em prol da população e em menor escala, aí não pode, aí coloca as contas em risco, aí é populismo eleitoral, começam a inventar um monte de coisa para não aprovar nada que seja a favor da população, mas na hora de defender bet, na hora de defender banco, na hora de defender Bíblia, na hora de defender bala, boi, tá ali pronto para defender. E na hora de se defender também, se coloca em primeiro lugar. Então, por isso, farinha pouca,
Meu penduricalho primeiro é a nossa cesta de arromba para fechar o programa.